tarde para quem chegou depois. Vamos mais uma aula de fluidos. Na aula passada, que foi assíncrona, eu terminei perfis de escoamento, né? E quando a gente calculou aí com esse perfil de escoamento a tensão de escoamento, né? Pela viscosidade da lei de Newton e de hidrostática. Na verdade, eu dei uma revisãozinha de hidrostática. Então, hoje a gente vai começar a ver. Começa a compartilhar. A gente vai começar a ver o que a gente conhece aí como do livro do Schmidt, né? É o capítulo de equacionamento para volume de controle. Geralmente a ordem que são dadas as disciplinas é que começa com termodinâmica, né? E depois vai para fluidos. E aí em termodinâmica a gente trabalha muito com sistema. E já em fluidos a gente trabalha quase que exclusivamente com volume de controle, né? E aí existe essa transformação dessas equações de sistema para volume de controle, porque no sistema você observa o sistema o tempo todo, né? Aquela mesma massa. E no volume de controle a gente está observando um lugar do espaço, um volume determinado do espaço. E aí existe essa formulação para você observar um lugar do espaço onde, né, você vai ver massa entrando e massa saindo. E aí, essa formulação que a gente conhece, né, como de transição para esse volume de controle aí, é o que a gente conhece como o teorema de transporte de Reynolds. Por isso que essa aula, se vocês forem ver lá, ela tá com o nome de teorema de transporte de Reynolds também, ou equacionamento para volume de controle. Tá bom? Então, essa é a ideia. De começar a falar o que é o teorema de transporte de Reynolds, né? Vocês vão ver lá os símbolos de T, T e R. Essa abreviação. Então é daí que surge. Ok. Então o que a gente viu até agora, a gente viu a definição de fluidos, a gente viu a lei da viscosidade, a gente trabalhou com perfil de escoamento linear e parabólico, e a gente viu como calcular, utilizando a lei da viscosidade de Newton, né, por exemplo, a tensão de cisalhamento. Ou a gente pode calcular a gente pode calcular a viscosidade, depende, né? E no final da aula, não, como se fosse uma outra aula, eu dei uma revisão de hidrostática. Porque vocês veem em Física 2, né, se eu não me engano. E aí, eu trabalhei alguns exercícios, trabalhei o conceito também de pressão manométrica, que é bem importante, que é como se fosse a pressão além da pressão atmosférica, né? Então, pressão manométrica é a pressão absoluta, a pressão que está menos a pressão atmosférica. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de pressão, quando você escuta assim, tal pessoa foi medir a pressão no médico, a pressão deu 15 por não sei quanto, 12 por 8. Esse 12 por 8 são duas pressões, né? E são tudo em termos de pressão manométrica. Se eu não me engano, esse 12 e esse 8 aí são em termos de milímetro de mercúrio, em termos de pressão manométrica. Porque todo mundo está submetido à pressão atmosférica, né? Tudo está submetido à pressão atmosférica. Então a gente tem o costume de falar do que está além da pressão atmosférica. Se a gente vai colocar, encher o pneu do carro, aí você fala assim, você coloca quantas libras? Essa unidade é libra por polegada quadrada. E também é manométrico. Tudo que a gente fala tem esse costume de ser manométrico. Né? Ok. Então foi isso que a gente viu. Aí eu coloquei aqui um link de um vídeo que eu vou passar depois, né? E é um vídeo de um canal do YouTube que chama Practical Engineering. E esse cara, ele é muito legal, assim. Sei lá, não sei se vocês já viram esse canal do YouTube, é um canal em inglês, só que os vídeos dele, a maioria, ele tem legenda em português, assim, que eu digo que tem aquelas legendas que geralmente são geradas automáticas, né? Mas essa daqui, ela é... Ele mesmo, ele tem alguém que traduz, eu acho. Então é bem certinho a legenda. E aí esse vídeo que ele chama Ferva Água em Temperatura Ambiente. Ele tem diversos vídeos, né? Esse aqui é bem interessante.
e é sobre o conceito da aula passada, que é de hidrostática. Então, ele vai trabalhar com esse conceito de como ferver a água com pressão, né? Só com pressão, sem mexer na temperatura. E o que eu gosto dele, assim, de falar dele nessa disciplina é que ele tem muitos vídeos de fluidos. Ele tem diversos vídeos de fluidos. Um vídeo bem, tem diversos vídeos, assim. Tem um bem legal que é como se fosse é a utilização de um princípio, né, é como se fosse uma bomba, só que a gente acumula energia, né, com uma coluna de água. É bem interessante lá. Eu não esqueci o nome do dispositivo lá, mas é bem interessante, é meio que contraditório, assim, do que a gente está acostumado. A gente utiliza elevação, assim, a gente faz para... É um dispositivo que utiliza para levar água, meio que por partes. E aí parece que a água está subindo sozinha, né? Mas é bem interessante. Certo. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje, na aula de hoje, a gente vai ver só a definição de vazão e a gente vai ver equação da continuidade. Primeiro eu vou dar a equação da continuidade, e depois eu vou dar a teorema de transporte de Reynolds. Mas vocês estão vendo aqui que eu coloquei como se fosse uma subdivisão do teorema de transporte de Reynolds, porque ela é. A equação da continuidade, que é uma equação de balanço de massa, a gente é uma você consegue chegar na equação da continuidade por meio do teorema de transporte de Reynolds. Mas o conceito, né, ele é mais amplo. Então, é mais amplo não, ele é mais intuitivo. Então eu dou primeiro a equação da continuidade para depois dar o teorema de transporte de Reynolds. E aí depois a gente vê de novo dentro do teorema de transporte de Reynolds. Então é isso que a gente vai ver. Ok, então vamos começar. No começo da aula aqui, é quase como se fosse uma continuação da caracterização de escoamento que a gente viu na outra aula. A gente viu que um escoamento ele pode ser laminar ou turbulento, que ele pode ser compressível ou incompressível, que ele pode ser viscoso, ou a gente pode desconsiderar a viscosidade. A gente viu diversos conceitos. Então, só para relembrar, né, o escoamento laminar é aquele escoamento que parece que é um escoamento vítreo, assim, né? É um escoamento que é uma lâmina. Eu falei que é quando você tem uma velocidade baixa, ou então uma viscosidade muito alta. Então, é aquele escoamento que a gente vê, aquele mais bonitinho que a gente conhece, né? E a gente tem um escoamento turbulento, onde tem a criação de vórtices, que é um escoamento caótico. E um outro que a gente vai utilizar muito é regime permanente e regime transiente. Então, a gente vai utilizar muito regime permanente, que é um escoamento onde as propriedades do fluido, elas são, elas não variam com o tempo. Essa condição é muito importante para a gente. E o escoamento compressível e incompressível. Eu falei que, geralmente, quando a gente tem um fluido que é líquido, a gente pode considerar o escoamento incompressível, e quando é um gás, né, gás tem mais tendência de ser compressível. Então, quando a gente já lê água, um fluido assim, a gente já pode assumir praticamente que é incompressível. Já quando é gás, a gente tem que ter mais dados aí. O compressível e incompressível vai ter muita importância na aula de hoje, né? Muita importância. Depois eu falo de novo quando a gente chegar lá. Então, as divisões que a gente vai ver aqui é que um escoamento ele pode ser unidimensional, ou tridimensional. Depende de como a velocidade varia aí, de acordo com, com meus eixos, né? Então, por exemplo, para eu considerar um escoamento unidimensional aqui, é um escoamento em que, por exemplo, eu posso ter essas variações aí de dimensões do fluido, do tubo. Só que o escoamento, a velocidade, ela tá constante em relação a x. Nesse escoamento bidimensional aqui agora, né, para considerar o escoamento bidimensional, é o exemplo, por exemplo, quando eu falei de perfil, que eu tenho a velocidade variando com x, né, e com y, aí varia na direção y, né. Então eu tenho esse escoamento na direção x e ela varia na direção y também. E eu tenho um escoamento tridimensional, né, que é um escoamento onde pode variar nas três coordenadas. E além disso, eu posso ter
um escoamento uniforme, que a gente diz, é quando eu tenho propriedades... quando eu falo isso, escoamento uniforme, eu estou falando mais específico da velocidade. Que essa velocidade ela vai ser uniforme ao longo da seção, né? Então, por exemplo, aqui, esse escoamento que eu coloquei um dimensional aqui, ele tem, se a gente for pegar só uma desses pontos aqui, a gente tem uma velocidade uniforme, ou seja, a velocidade ela está constante ao longo da seção. Né? É isso que está escrito aqui embaixo, né? Em 2, ela também é constante ao longo da seção, apesar de ser diferente de 1, mas ela é constante ao longo da seção. Ela tem propriedades uniformes. Ok, então, para a gente começar a falar um pouquinho do conceito de vazão. Esse conceito de vazão, vocês já... É um conceito bem intuitivo, também vocês já têm de outras disciplinas, por exemplo, de física assim por diante. Então, a gente pode ter dois tipos de vazão. A gente pode ter vazão volumétrica e vazão mássica. A ideia é que vazão é a quantidade de alguma coisa, né, ou em termos de volume ou em termos de massa, que passa para um determinado espaço de tempo. Essa é a ideia. Então, por exemplo, assim, se eu falo que eu tenho uma torneira e essa torneira ela está aberta, e aí como é que eu faço para saber a vazão dessa torneira? Porque lembra que eu falei que vazão é quantidade de matéria, né, ou em volume ou em massa, por tempo. Como que eu faço para saber a vazão volumétrica dessa torneira? Eu posso colocar um balde. E aí eu vejo em quanto tempo esse balde enche. Esse balde tem um determinado volume. Então eu, por exemplo, enchi o balde que tinha 20 litros em 10 segundos. E aí é só eu pegar e dividir 20 litros por 10 segundos e eu vou ter 2 litros por segundo. Ou seja, a vazão aí eu posso ter essa fórmula aqui, né? De vazão. Primeiro, antes vamos continuar. Depois eu falo do símbolo. Então eu vou ter esse ΔV aí, né? Sobre ΔT. Eu estou usando aqui para volume esse símbolo, né? Esse símbolozinho aqui. Eu falei que a gente vai utilizar diversas letras que tem um símbolo parecido com V. E aí para volume, por isso que eu uso esse V cortado. Esse V maiúsculo é velocidade e assim por diante. Tem outros Vs, né? Esse aqui é volume específico e tal. Ok. Então esse V cortado é o volume. Esse V cortado é volume. Esse V com esse pontinho é vazão, tá bom? Esse pontinho é uma taxa de variação com o tempo. Tá bom? Então a gente poderia, por exemplo, a gente poderia ter uma vazão com a definição infinitesimal, vazão instantânea. E a gente poderia, né? A gente transforma no lugar de delta, a gente toma essa variação com o limite, né? O limite com isso daí, o ΔT variando para zero, e a gente tem dV/dt, né? Isso aqui é igual a velocidade, né? Com variação de espaço com tempo, é a mesma ideia. Então a gente pega uma variação infinitesimal e tal. Outra coisa que a gente pode... A gente está falando aqui de vazão, mas a gente tinha um recipiente enchendo. Mas a gente pode ter vazão também, como se a gente pegasse um volume de controle. A gente vai pegar aqui um pedaço de um cano, né, de comprimento L. E aí a gente pode ver quando essa interface desse fluido, a gente pegar aqui, né, marcar 2 pontos, igual aqui, x1 e x2. E aí quando a gente marca o tempo que demorou para ele sair dessa superfície A até chegar a essas outras superfícies, né, como se fosse aqui, vamos colocar 1 e 2 aqui. E a gente pode construir um conceito, né, uma fórmula de vazão para essa variação aí. Então, eu vou pegar esse tempo que ele saiu de 1 para o 2 e vou pegar esses parâmetros dessa seção. Então, a gente vai ter um volume aí, né, definido entre 1 e 2. Esse volume definido entre 1 e 2 aí, ele vai ser o meu volume desse cilindro, que é a área da base vezes o comprimento. E aí, fazendo uma transformaçãozinha, né, vocês vão ver aqui, ó, volume igual a área da base vezes o comprimento, que é o volume do cilindro.
E aí, tomando esses termos aí em função do tempo, se a gente dividisse os dois lados em função do tempo, de um lado a gente vai ter a vazão volumétrica, né, dividindo tudo em função do tempo. De um lado a gente vai ter a vazão volumétrica e do outro a gente vai ficar com uma expressão dividido pelo tempo. E aí, o comprimento pelo tempo a gente vai transformar em velocidade. E aí, pegando esse termo aí de velocidade do fluido, né? Se a velocidade aí na seção, por exemplo, a gente tomar com uniforme, a gente vai ter essa fórmula bem importante para a gente de vazão, que é a velocidade vezes a área. Então, vocês vão ver que o tempo todo a gente vai utilizar essa fórmula, né? Vazão igual a velocidade vezes a área. Ok. Essa fórmula é uma das que a gente mais utiliza aí na disciplina de fluidos, né? Porque ela é bem básica. Ok. A gente pode, isso aqui que eu defini, a gente tomou as propriedades, a velocidade uniforme na seção. Então, eu peguei esse perfil de velocidade retinho. E aí, com esse perfil de velocidade retinho, eu consegui definir essa vazão volumétrica aqui, certinho. Só que a gente pode ter um exemplo aqui, uma velocidade, né, um escoamento tridimensional. E essa minha velocidade, ela não vai ser retinha, ela vai ser em termos ela vai variar com x, y, z, por exemplo. Nesse caso, onde eu tenho essa variação com x, y, z, eu vou ter que definir uma vazão média para esse termo de vazão aí, que está variando com todas as coordenadas. E aí, para eu ter esse perfil aqui, a gente pode ter uma variação, né? A gente faz uma coordenada do escoamento e a gente pega essa variação em termos da área, que ele está variando aí ao longo da área, né? Ele tem esse formato aí parabólico ao longo dessa coordenada de escoamento, como se fosse uma integral de linha, né? A ideia é essa. E aí a gente pode calcular as condições médias de escoamento. Então a gente aqui, com essa ideia, que a gente vai calcular uma velocidade média de escoamento. A gente tem essa velocidade que está variando aí, né, com essa área, só que a gente quer um termo de velocidade média. Ok. Como é que a gente faz para calcular esse termo de velocidade média? A gente pega a nossa formulazinha, né, básica que a gente tinha lá de vazão, que era a vazão volumétrica, era velocidade vezes a área. A gente pega ela. A gente toma ela em termos diferenciais. Então, a gente vai pegar um diferencial de vazão volumétrica e um diferencial de área. Então, a gente tornou como se fosse uma equação diferencial. E aí, a gente vai integrar e igualar com um perfil médio. Igualar, a gente pega a nossa equação diferencial, que a nossa equação em termos de propriedades médias, que é essa daqui, e a gente toma ela e a gente vai igualar ela em termos de propriedades médias, né? Se a gente colocasse um VM aqui, que era velocidade média, e a gente iguala com a nossa fórmulazinha aqui que a gente vai integrar de propriedades aí, de parâmetros infinitesimais, como se fosse a nossa EDO aí, né? Nossa equação diferencial. E aí a gente consegue, isolando o VM aqui, a gente consegue achar uma forma de velocidade média. Então vamos retomar o que eu fiz aqui, né? Eu peguei essa fórmula aqui, que é como se fosse a minha fórmula da vazão volumétrica tomada em termos diferenciais, né? Eu vou ter um diferencial da vazão volumétrica, uma velocidade que varia com a área, essa velocidade é função da área, e um diferencial de área. E aí, se eu integro dos dois lados, né? Eu vou ter que a minha velocidade, a vazão volumétrica é igual a essa integral aqui da velocidade vezes o diferencial de área. E aí eu igualo com parâmetros médios e aí isolo a velocidade média aqui e eu acho uma fórmulazinha para velocidade média. Esse conceito aqui é bem parecido com o conceito de parâmetros médios que vocês têm em cálculo. Né? A gente utiliza diversos conceitos de cálculo, né? Principalmente esses conceitos geométricos, dessas integrais, desses diferencialzinho de área. A gente, por exemplo, o que é esse diferencial de área? Se for um perfil que a gente tem que pegar as coordenadas x e y, a gente vai quebrar isso em dx, dy e ver como é que varia. Então, isso aí retoma muito de cálculo, acho que cálculo 3. E a gente vai utilizar esses mesmos conceitos. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática no exercício.
Então, exercício que fala assim, ó, eu quero determinar a velocidade média daquele parâmetro, daquele perfil de velocidade que a gente já conhece, perfil de velocidade linear. Suponha que não haja variação da velocidade segundo a direção normal, então é um escoamento que a velocidade varia com y aí, tá bom? Certinho. E ao longo com x também, né? Ela também é função de x. Ok. Como é que faz pra gente fazer esse exercício aqui? Primeiro eu quero que vocês entendam o que é esse exercício. Eu vou ter um escoamento que ele tá escoando como se fosse ao longo de uma placa, tá bom? Então, o escoamento aqui, ó, essa primeira imagem, essa daqui, vocês estão vendo isso daqui, ó, é a lateral do meu tubo aí entre as duas placas, tá bom? Essa segunda imagem aqui, ó, a gente está vendo assim. Então, o escoamento está indo para cá e agora vocês estão vendo assim, tá bom? Então, vocês estão vendo assim. O que ele está dizendo é que ao longo desse eixo aqui, que a gente está chamando, que a gente pode chamar aqui de Z, né? Porque Y para cá, X para lá. Então, esse eixo aqui é Z. Então, ao longo desse eixo Z, aqui, ao longo desse perfil aqui, eu não tenho variação das propriedades, tá bom? A minha velocidade, ela está variando só aqui. Ela tem esse perfil linear aqui. Só que aqui, não. Aqui eu não vejo variação nenhuma. Isso é bem importante para a gente. Ok. Então, a gente vai trabalhar com a nossa formulazinha de velocidade média. O que a gente está querendo achar? A gente quer transformar essa velocidade que está variando em uma velocidade média. Sabe lá na física, quando a gente tinha, por exemplo, um carro, e esse carro tem vamos supor, uma velocidade que está variando, uniformemente variado, com aceleração constante, e aí mesmo assim a gente consegue calcular a velocidade média. A gente sabe que a velocidade não é média. A gente sabe que a velocidade está variando de um zero, por exemplo, até uma velocidade máxima. Só que a gente consegue calcular a velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média? A gente pega a velocidade, o tanto que ele andou dividido pelo tempo que ele gastou. É isso que a gente faz para calcular a velocidade média? Aqui é a mesma coisa. Esse tanto que ele andou, a gente vai pegar como se fosse a integral. Tá bom? É uma mesma forma de velocidade média, só que em parâmetros de integral, né? 1 sobre A, dA, dA. Porque esse V aqui, ó, ele não é a velocidade média. A velocidade média é aqui. Esse V, essa velocidade é uma velocidade, é a fórmula que a gente tem da velocidade, é o que a gente vai integrar. Esse V é uma função de dA aqui, tá bom? A gente tem que dar um jeito de achar a fórmula de V, para a gente poder integrar ele em dA. Aqui a gente vai ter nessa imagem aqui, a gente está vendo que a nossa variação da velocidade, ela acontece só em y. Né? A gente está vendo que a velocidade aqui, ela tem um perfil linear que varia com y. Lembra como foi a fórmula que a gente encontrou para esse tipo de perfil linear? Lembra da segunda aula que a gente teve? A gente achou que a velocidade era a velocidade de y. E aí a gente simulou isso daqui, ó. AY mais B. Era um perfil linear, então ele tem uma equação linear. E aí a gente achou que isso daqui era B0 sobre o que eu chamei lá de epsilon. Epsilon era a distância entre as placas, que nesse caso aqui é H. E o B era zero. Vocês lembram dessa fórmula? A gente vai precisar... Os conceitos aqui em fluidos é assim. Tudo que a gente vê em uma aula, tudo que a gente viu em uma aula, a gente vai utilizando ao longo do tempo. Eu retomei hidrostático, que a gente vai ter exercício onde a gente vai precisar, no meio do exercício, a gente vai pegar um conceito de hidrostático e tacar. Além dos conceitos que a gente já vai estar acumulando, né, igual o conceito de vazão e equação de continuidade, a gente vai pegar conceito de hidrostática e vários conceitos, tá bom? Então, é sempre importante vocês estudarem ao longo da disciplina aí. Toda aula que vocês virem, vocês têm que lembrar das outras aulas, né? Então, a gente viu esse perfil aqui, né? A
gente chegou nessa formulazinha aqui. Vezes y. Vezes y. Como a gente fez para chegar nessa fórmula, né? Vamos relembrar. A gente utilizou essa equação de uma reta e a gente pegou as condições iniciais, as condições de contorno. As condições de contorno era a velocidade quando y era igual a zero, ela era zero. Ou seja, a velocidade aqui, ó, nesse ponto, é zero. E a velocidade quando y é igual a h, aqui no caso, ela vai ser v0. No caso aqui é a velocidade aqui em cima, né? Essa velocidade aqui em cima. E aí, com essas duas condições de contorno, a gente conseguiu chegar nessa fórmula aqui. É só substituir. A gente cai no sistema e a gente resolve. Né? Não cai nem no sistema. Aqui em cima a gente acha que b é igual a zero e embaixo a gente acha que v0 sobre h é igual a a. Então a gente chegou nessas formulazinhas aí. Então a gente sabe como que a velocidade varia com y. Porque no caso, apesar da velocidade variar com dA, a gente, nesse dA aqui, nesse infinitesimal, a gente conseguiu ver que ela não varia ao longo do eixo z. Aí, né? Então esse é o segundo conceito que a gente vai ver. A gente vai ter que transformar esse dA, que é o meu diferencial de área, em alguma outra coisa que eu saiba integrar. Porque a minha velocidade aqui, ela varia com y. Eu tenho uma fórmula de velocidade de y. Então o que a gente vai fazer? A gente vai estudar esse dA agora. Lá em cálculo, a gente, nas nossas integrais, era muito comum que a gente partisse, por exemplo, de um dv. A gente tinha um dv, que era o diferencial de volume. E a gente viu que esse diferencial de volume, se a gente pegasse em coordenadas cartesianas, né, ele ia ficar alguma coisa como dx, dy, dz. A gente podia expressar o meu diferencial de volume em termos das coordenadas. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Mas em vez de ser diferencial de volume, a gente vai fazer em termos de diferencial de área. A gente vai tentar descobrir uma formulazinha para o diferencial de área. Como, né? Vamos pegar essa. Lembra que o meu escoamento aqui, ó, ele está variando aqui, né? Em termos lineares aqui. E a gente vai olhar agora assim. Olhando assim, no escoamento, eu estou vendo que a minha coordenada aqui, por exemplo, a minha coordenada z, eu não tenho variação nenhuma. Então, o meu diferencial de área, eu posso tomar ele como variando somente em y. Então, o meu diferencial de área, ele vai ser o quê? Ele vai ser um retângulo com altura infinitesimal. A base do retângulo, então eu vou pegar a área desse retângulo infinitesimal. Qual que é a área de um retângulo? A área de retângulo é base vezes altura, não é isso? Só que agora é um retângulo diferencial, infinitesimal. Diferencial não, infinitesimal. Então, qual que é a base do meu retângulo diferencial, infinitesimal? A base é b, que a base é constante. Já a altura, a minha coordenada, ela varia ao longo do eixo y, lembra? Então, eu vou pegar o meu infinitesimal de y, dy. Então, eu expressei o meu retângulo infinitesimal aí em termos de dy. E agora eu vou jogar na minha fórmula essas duas transformações que eu fiz, né, que eu achei aqui. Eu vou jogar na minha fórmula original aqui, da velocidade média. Integral de... Aqui eu vou expressar o meu v em função de y. Né? E aqui o meu dA virou b dy. Certo? Aí agora eu consigo integrar isso daqui, né? Antes, eu vou jogar a formulazinha, né? V0 sobre H vezes Y vezes B dy. Antes da gente continuar, a gente tem que ver os limites de integração. Eu vou integrar de onde até onde? A minha altura, ela está variando, né? A minha coordenada Y, ela está variando de 0, que é a base aí, né? Até uma altura H. Então, os meus limites de integração são de 0 a H. E aí, agora, para a gente, é só resolver isso daqui. É 1 sobre a área média aqui, agora total, é o quê? Essa área que fica para fora aqui é a área total. Então, é essa área total aqui, ó. Essa área total é o quê?
é base vezes altura. A gente transformou o nosso diferencialzinho de A, a nossa área infinitesimal, né? A gente fez B dy, mas a área total ali, ela é B, base vezes altura. Okay. E aqui, integral de 0 até h v0 sobre h vezes y b dy. Nosso problema agora é resolver essa integral aqui de baixo. Agora é só matemática. Antes de continuar, eu vou falar Geralmente, quando eu dou esse exercício aqui em sala, os alunos... Eu tenho dois grupos de alunos. Os alunos que entendem fácil, porque eles lembram dos conceitos de cálculo. E os alunos que não entendem, porque eles não lembram dos conceitos de cálculo. Geralmente as pessoas ficam perdidas aqui em como que eu fiz para transformar esse diferencial de área aqui em BDY, né? Que é um conceito que a gente tira direto da disciplina de cálculo. A gente tira já direto de lá de cálculo. Então eu passei um pouquinho de como a gente conseguiu, né? Eu não taquei isso aqui do nada, mas para quem fez, para quem lembra desses conceitos claros aí, isso aqui é bem imediato para achar. E a gente pegou a outra coisa que tem do grupo de pessoas que têm dificuldade é de não entender como que a gente chegou nessa fórmula aqui de velocidade para y, que foi um conceito que eu peguei de 2 aulas atrás. Né? Então tá certo. E agora a gente tem que resolver isso daqui. Primeira coisa que a gente vai ver para resolver é o quê? É ver como resolve essa integral. Eu tenho dy e eu tenho y aqui. Então, esse y é o que eu vou integrar com relação a dy, né? E eu vou ver o que são parâmetros constantes para eu poder tirar da integral aqui. Então, o que é constante dentro dessa integral? Aqui para eu poder tirar, para poder integrar. V0 é a velocidade lá em cima. Ela é um valor, tipo 2, 3. Tá bom? Então, esse V0, ele pode sair da integral. O zero pode sair da integral porque ele é constante. É a velocidade lá em cima da minha placa. Ok. O que mais que é constante aí? A altura h ela é constante. Porque é a altura total. Percebam que y está variando, né? Y é a minha coordenada que varia. Aí, y está variando de 0 a h. Mas a altura ela é constante. É a altura entre a distância entre as placas. Certo. O que mais que é constante? B. B é constante. B é a largura. B é a largura. Então, eu estou pegando esses parâmetros. Ó. Essa altura aqui é constante, é a distância entre as duas placas. B, que é essa largura aqui do meu escoamento, também é constante. Tá bom? Então, tudo isso eu posso tirar. E V0 é a velocidade com que a placa superior, por exemplo, está se movendo. Né? É a velocidade constante, essa velocidade zero. Não sei se é uma placa superior se movendo, né? Mas parece ser. Então, é a velocidade que a placa superior se move. Então, essa velocidade aí é constante. Então, a gente conseguiu tirar 3 letrinhas aqui, que são parâmetros constantes dentro da integral. Então, nossa integral ficou 0 a h de y dy. Então, ficou bem simples de integrar, né? A minha velocidade média é o quê? Aqui eu posso simplificar b, e aí ficou v0 sobre h vezes h ao quadrado. E a minha integral de y dy é o quê? É y ao quadrado, integrado de 0 até h. Resolvendo isso daqui, vai ficar v0 sobre h ao quadrado, e aí substituindo meus limites de integração, vai ficar h ao quadrado menos 0, né? Então eu Y posso... ao quadrado sobre 2, né? Isso, ao quadrado sobre 2, obrigado. Quadrado sobre 2. E h ao quadrado sobre 2, e aí a velocidade média é só... Se não falasse sobre 2 ia dar errado, né? Eu posso simplificar o h ao quadrado, e aí a velocidade média ela é v0 sobre 2. Então, para um perfil linear,
A minha velocidade média de escoamento é a velocidade da placa superior dividido por 2. Isso aqui é é meio até intuitivo de visualizar, né? A gente está tentando fazer o que na prática? A gente está pegando esse perfil aqui, ó, e a gente está querendo fazer um equivalente assim, reto. Se a gente transformasse isso daqui para um perfil reto, o que que aconteceria, né? Então a gente acabou de descobrir pelas nossas contas aí que é V0 sobre 2. Isso daqui. Então esse perfil aqui, ele é equivalente em termos de vazão a esse perfil aqui. É como se a gente pegasse aqui na metade e esse pedacinho que sobrou para lá, a gente encaixasse aqui, né? Por isso que fica aí V0 sobre 2. Em termos de área, tem que ser equivalente, né? Então é isso que a gente fez. Se vocês lembram de cálculo, a gente tem... Vocês já devem ter feito isso em algum momento. Ok, então é assim que faz para calcular perfil médio. Certo? Quer perguntar alguma coisa? Não? Obrigado. Acho que foi Iago que me falou que era V0, que é aqui onde na integral era y ao quadrado sobre 2, né? Que eu integrei errado aqui. Obrigado. Então, vamos continuar. 8 e 10. Agora a gente vai ver a equação da continuidade. O que é a equação da continuidade? A equação da continuidade é uma equação de balanço de massa. A gente vai começar a trabalhar com a ideia de volume de controle aqui, né? A gente já definiu o que é volume de controle, mas a gente começa a ver o equacionamento para volume de controle. A equação da continuidade, no final, ela vai dar para a gente, assim, como que a gente trabalha com volume de controle. Se a gente quiser saber, por exemplo, a gente tem um volume de controle no espaço, tanto que a gente está observando um tubo, e a gente tem um fluido passando nesse tubo. E a gente sabe, né, esse princípio da conservação de massa aí, que massa não é gerada do nada. Né? A gente tem esse princípio de que a massa se conserva. Sabe, lembra daquele negócio que nada se cria, tudo se transforma, né? Então é a mesma coisa aqui do princípio de massa, né? Do princípio da conservação de massa. A equação da continuidade, ela diz que a massa que entra no tubo é igual à massa que sai. Então a gente vai trabalhar em termos de vazão mássica. A gente trabalhou até agora com termos de vazão volumétrica. Né? Aqui agora a gente vai começar a trabalhar com termos de vazão mássica. Então a vazão mássica, a massa que entra em determinado espaço de tempo, é igual à massa que sai nesse mesmo intervalo de tempo. Ok. Então é isso que está escrito aqui. Ó. Se eu tenho um escoamento permanente, eu não tenho essa massa que vai ficar aí dentro do meu tubo. Eu não tenho acumulação de massa. A massa que entra é a massa que sai. E é muito importante que seja um escoamento permanente, tá bom? Se eu tenho um caso em que a massa que está entrando não é igual à massa que está saindo, é porque eu tenho massa ficando dentro do volume de controle, tá bom? Então é isso que tá falando aqui. Ó. Essa hipótese aqui é bem importante, né? Escoamento permanente. E aí eu tenho que a vazão mássica que entra é igual à vazão mássica que sai. A gente vai expressar essa fórmula em termos de outros parâmetros. Então a gente vai transformar um pouquinho aí a massa, né? A gente sabe que a massa específica é massa por volume, né? A gente viu isso na primeira aula que a gente teve. Massa específica ou densidade aí, né? A gente viu que tem um pouquinho de diferença, mas a densidade, posso falar densidade, é massa dividido por volume. Lembra dessa formulazinha básica que a gente tem. E aí eu vou pegar e expressar essa forma em termos de massa. Eu peguei o volume, passei multiplicando e isolei a massa. Ok, joguei na minha fórmula. Na minha primeira fórmula aqui de conservação da massa. Aí eu vou ficar com a vazão mássica, ela é igual ao quê? Ela é igual à massa específica vezes volume tomado em termos do tempo.
Então, a gente sabe que volume por tempo aí é vazão volumétrica. E a gente viu aqui, alguns slides anteriores, que a vazão volumétrica ela era velocidade vezes a área. Então, no lugar de vazão volumétrica, aí, eu vou substituir velocidade vezes a área. E no final eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com massa específica vezes velocidade vezes a área que entra é igual a massa específica vezes velocidade vezes a área que sai. Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui. A somatória das massas que entram é a somatória das massas que saem. Se a gente tem um escoamento incompressível, aqui, ó, fluido incompressível, a gente pode expressar em termos de vazão volumétrica. A vazão volumétrica que entra é igual à vazão volumétrica que sai. Pronto. É isso aqui que está dizendo. Isso é a equação da continuidade, tá bom? A massa que entra é igual à massa que sai no regime permanente. Ó, isso aqui vale para regime permanente. Então a gente tem que ter essas duas hipóteses, tá bom? Regime hipóteses. Regime permanente. Isso aí, quando a gente estiver começando a fazer o exercício, a gente tem que caçar as hipóteses do exercício. Então, se a gente ver lá, regime permanente, a gente pode utilizar a equação da continuidade. A massa que entra é igual à massa que sai. E a hipótese aqui, para a gente utilizar volume de controle, ou vazão volumétrica, é que, para isso daqui, né, em termos de vazão volumétrica, a gente tem que ter a hipótese de escoamento incompressível. Compressível. Ok. Então, a gente precisa dessa hipótese 2 aqui, escoamento incompressível. Então, para utilizar a primeira fórmula aqui, somatória das massas que entram é igual à somatória das massas que saem, equação da continuidade, a gente precisa de regime permanente. O que é regime permanente? As propriedades do fluido não variam. Então, é aquele escoamento em que eu tenho velocidade constante, temperatura constante, tudo constante. Velocidade média constante, né? E para eu utilizar em termos de vazão volumétrica, eu preciso ainda da hipótese que o meu fluido é incompressível. Então, se eu estiver falando de um líquido aí, né, e essa massa específica, a massa específica ela é constante, eu tenho aqui um escoamento incompressível, né? Ok, vamos ver como é que isso funciona em exercícios depois do intervalo, né? A gente chegou em 8h18 aí eu vou dar 10 minutos de intervalo, a gente retorna 8h28, tá bom?
né? Então, bora voltar. A gente viu antes do intervalo a equação de continuidade, né? Então, era a equação de balanço de massa. A massa que entra é igual a massa que sai, no caso de regime permanente. Lembra que era regime permanente? Era um escoamento onde as propriedades do fluido não variam. Então, a gente tem os parâmetros constantes. E se a gente trabalhasse em termos de vazão mássica? Lembra que esse M com pontinho em cima é vazão mássica, né? M sozinho é massa. M com pontinho é a derivada, né? Derivada dessa massa aqui pelo tempo, que é a vazão mássica. Mesma coisa com volume. Volume é vazão volumétrica, que é a derivada do volume pelo tempo. Isso tudo, toda vez que você tiver, qualquer disciplina, se vocês virem um pontinho em cima da letra, se ele não falar nada, quer dizer que é uma taxa de variação com o tempo. Então, é a derivada no tempo aí. Tá bom? Ok, então vamos fazer exercício. Exercício fala assim: um gás escorre em regime permanente no trecho de tubulação da figura. Então, regime permanente, olha, hipóteses. A gente sempre vai escrever as hipóteses aí para os nossos exercícios. Hipóteses. Primeira, regime permanente. Não é nenhuma hipótese, não está escrito. Mas a gente coloca assim, como se fosse hipótese. Outra coisa, tá escrito assim, ó, gás. Se fosse fluido, se fosse fluido não, se fosse líquido, eu colocaria aqui, ó, escoamento incompressível. Lembra que eu falei isso na aula, na segunda aula? Na última aula. Quando que a gente podia utilizar escoamento incompressível ou não, né? Se lembrar um pouquinho, volta um pouquinho lá. Só que aqui ele falou gás. E aí, gás é bastante compressível. Então, eu não vou fazer essa hipótese, tá bom? Vou deixar ela aqui. Então, ó, lembra que a gente só pode utilizar a fórmula em termos de vazão volumétrica para escoamento incompressível. E aqui, pelo fato de ser gás, eu já estou com o pé atrás. Ok, na seção 1, tem que A1 é igual a 20 centímetros quadrados. E que a massa específica em 1, ó, ele já me falou massa específica em 1. Se ele me falou massa específica em 1, já mostra pra gente aqui que esse escoamento não vai ser incompressível. Escoamento compressível. Então a gente já pegou a massa específica aqui, né? 4 kg por metro quadrado. E a velocidade em 1 é 30 metros por segundo. Então ele me deu todos os parâmetros aqui de 1. E agora ele vai falar da seção 2. Na seção 2 eu tenho a área 2 igual a 10 centímetros quadrados, metade da área. A massa específica mudou. Olha lá. A massa específica mudou. 12 quilogramas por metro cúbico. E aí ele está perguntando a velocidade de 2. Então é uma aplicação de fórmula, né? Somatório das massas, da vazão mássica que entra é igual a somatória da vazão mássica que sai. Ou 1 e 2, igual tem aqui. Tanto faz. Eu gosto de colocar que entra e que sai, assim, que aí a gente vê onde está entrando e onde está saindo. Né? Que pode ter várias também. Então, entra em 1. Então, a gente vai colocar a vazão mássica em 1. E aqui também. E está saindo em 2. Então, a gente vai colocar aqui a vazão mássica em 2. Então, é isso. Como é que é a fórmula de vazão mássica? Vazão mássica é ρ, V, A em 1 igual a ρ, VA em 2. Como a gente tem aqui é um detalhe bem interessante. Como a gente tem uma igualdade aqui, né? E a gente tem os mesmos parâmetros que a gente tem do lado esquerdo, a gente tem do lado direito. A gente tem massa específica em um do lado esquerdo e massa específica em um do lado direito. Então, eu não vou precisar converter isso daqui. Por que eu não vou precisar converter? Quando eu jogar a área aqui em centímetros quadrados aqui do lado esquerdo,
eu vou ter uma área em centímetros quadrados do lado direito. E aí, como está na mesma unidade, eu vou poder cortar. Mas eu só vou poder fazer isso se as unidades que aparecerem do lado esquerdo forem as mesmas que aparecerem do lado direito. A área está em centímetro cúbico, a área está em centímetro cúbico. Tá ok. Aqui tem quilogramas por metro cúbico, aqui tem quilogramas por metro cúbico. Ok. Se eu jogar velocidade em metros por segundo aqui, eu vou encontrar a velocidade em metros por segundo aqui. Tá bom? Então não preciso converter desde que eu utilize as mesmas unidades de um lado e do outro. Então vamos colocar. A massa específica em 1 é 4. A velocidade em 1 é 30. E a área em 1 é 20. Ok. Agora para o lado 2. Do lado 2 eu tenho 12 para a massa específica em 2. A velocidade em 2 é o que eu quero saber. Então eu coloco velocidade em 2 vezes a área 2, que é 10 centímetros quadrados. Pronto. Agora eu posso fazer essa conta aí. Vou inverter os lados primeiro. Vai ficar 120 V2 é igual a tudo isso aqui. Vou deixar aqui. Vou deixar multiplicando por enquanto. 4 vezes 30 vezes 20. E aí eu isolo o V2, vai ficar 4 vezes 30 vezes 20 dividido por 120. 20 simplificando, né? Eu posso dividir aqui, vai ficar. Aqui eu divido por 20, vai sobrar 6. Eu divido 30. 5 V2 é igual a 20 metros por segundo. Deixa eu ver se eu fiz certo. 20 metros por segundo. Bateu. Então, ótimo. É assim que faz, tá bom? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? É bem simples, né? A equação da continuidade é isso. É bem simples, é isso daí. Ok. Vamos para o próximo exemplo, então. Aqui é a resposta, né? Desse exemplo 2. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2, eu tenho uma, uma, uma configuração aí que é conhecida como Venturi. O que é um Venturi? Um Venturi é numa região da tubulação eu vou ter um estrangulamento e aí depois eu volto para a minha seção do tubo normal. Então imagina aí que eu tenho um tubo aí de um diâmetro, sei lá, 10 milímetros. E aí ele vai estrangular, vai ficar menor e depois ele volta. Né? Isso é o que a gente conhece como Venturi. Um Venturi, ele é utilizado para quê? Um Venturi ele é utilizado para poder pegar parâmetros do escoamento. Então, ele é muito utilizado para você pegar medidas de fazer cálculos para vazão ou para pressão, né? Com base na pressão da tubulação. Você tem uma medida aí de manométrica, algum tipo de algum tubo em U, algum dado de pressão. E aí, com esse dado de pressão, com os dados de tubulação, você consegue achar a vazão. A gente vai ver isso mais para frente. Então, é o primeiro momento aqui que a gente está vendo o Venturi. Então, eles são Venturi, né? Convergente e divergente. E ele fala assim, ó, determina a velocidade na seção mínima. Então, a seção mínima é aqui, é a garganta. Né? A garganta é onde estrangula aí. De área, 5 centímetros quadrados. Então, ele já começou a me dar parâmetros. Eu vou anotar, ó. Ele me deu aí a velocidade, ele quer a velocidade na garganta. E aí, ele falou a área da garganta, que é 5 centímetros quadrados. Se na seção de entrada a área é 20, ele falou a área da entrada, 20 centímetros quadrados, e a velocidade na entrada, ela é 2 metros por segundo. E aí ele fala que o fluido é incompressível. Então a gente vai colocar lá, ó, hipóteses. As nossas hipóteses agora vão ser regime permanente, e escoamento incompressível. Ficou cortando um detalhe aqui. Ficou faltando um detalhe. Ele fala assim, determinar a velocidade na seção mínima garganta de área
Na seção... Isso daqui tinha que estar escrito assim, para manter esse escoamento, né? Essa hipótese de regime permanente aqui, ela não é aleatória, não. Isso tinha que estar escrito em algum lugar aqui do meu exercício, tá bom? Ficou faltando aqui. Por isso que ele fala assim, determinar a velocidade na seção mínima, mas é para manter o escoamento, alguma coisa aqui que tinha que estar escrito. Bom, mas outra coisa que dá para a gente assumir escoamento permanente aqui é que ele forneceu para a gente que o escoamento é incompressível. Né? Nessa dele fornecer para a gente que o escoamento é incompressível, e ele está falando de um tubo, né? Não tem, só tem uma entrada e uma saída, a gente já também podia pensar aí em escoamento permanente, né? Porque ele não falou nenhum outro dado para a gente que está falando que não está dizendo o contrário. Ele não falou que a temperatura varia, ele não falou mais nada, ele não deu nenhum outro parâmetro para a gente que falasse o contrário, né? Mas aqui seria melhor se ele tivesse falado, né, explicitado aí, que era para manter esse regime de escoamento. Ok. Eu devo ter cortado aí na hora que eu peguei o exercício. Tá certo. Então vamos lá. Vamos fazer o exercício. Então, nesse caso aqui, a gente tem as nossas duas hipóteses, não é? Ó, a gente tem as duas hipóteses que a gente utilizou para a gente trabalhar aqui com a equação da continuidade, essa equação de baixo, em termos diretos já de vazão volumétrica. Então, como eu já tenho escoamento incompressível e regime permanente, eu vou trabalhar com a minha equação da continuidade em termos de vazão volumétrica, né? Então, eu já vou colocar ela aqui, que a somatória das vazões volumétricas que entram é igual à somatória das vazões volumétricas que saem. Então, o que eu tenho aí de informação entrando? Entrando é aqui, né? Então, eu vou ter aí a vazão volumétrica entrando em 1. E eu tenho a vazão volumétrica na garganta. Eu vou fazer meu... Aqui, outra coisa que eu esqueci de desenhar, né? O volume de controle. A gente tem que sempre desenhar o volume de controle. O meu volume de controle ele vai ser assim, ó. Eu vou pegar só até metade aqui, né? Só até a garganta, que aí eu vou conseguir separar, pegar as informações de entrada e saída. Se eu pegasse o volume de controle até aqui, eu ia ter a mesma velocidade, né? Tanto na entrada quanto na saída. E aí eu não ia chegar em lugar nenhum. Então esse é o meu volume de controle. Ok. Então eu tenho aí na entrada do volume de controle esses parâmetros aqui, essa vazão volumétrica. E eu vou ter, na saída, vai ser a saída do meu volume de controle aqui, ó, na garganta. Então eu vou ter a vazão volumétrica na garganta. Então o que entra aí é a entrada, que eles chamam de entrada também, e onde sai na garganta. Então o que eu tenho de vazão, e vazão volumétrica de qualquer forma é velocidade vezes área. Vazão volumétrica é velocidade vezes área. É o que eu falei. Essa fórmula de vazão volumétrica, velocidade vezes área, a gente vai utilizar muito, 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 muito. Então a gente já vai decorando, né? Vazão volumétrica e velocidade vezes área. E vazão mássica é ρVA, né? É a vazão volumétrica vezes ρ. Ok. Certo. Então, eu tenho a velocidade de entrada, a área, velocidade da garganta, vezes a área da garganta. A velocidade de entrada, ela é 2 metros por segundo. A área da entrada é 20. Ó, vamos checar. Eu tenho a área em centímetros quadrados e a área aqui em centímetros quadrados. Então, eu posso usar. Tá na mesma unidade. Então, a da entrada é 20. Então, eu vou ter a velocidade da garganta e aqui 5. E a minha velocidade aqui, ela vai sair com a mesma unidade da velocidade que eu coloquei aqui. Então, se eu coloquei em metros por segundo aqui, vai sair aqui em metros por segundo. Beleza. A gente espera que a velocidade seja maior.
né? Vocês concordam comigo? A gente espera que a velocidade na garganta aqui seja maior. Por que, que a gente espera que a velocidade na garganta seja maior? Porque a gente está estrangulando, né? Igual quando a gente tem na mangueira da casa da gente, e a gente está, por exemplo, quer molhar o jardim. Aí a gente quer molhar uma planta que está mais longe. O que a gente faz? A gente coloca o dedo na frente da mangueira. Quando a gente coloca o dedo na frente da mangueira, a gente está diminuindo a área. É isso que a gente está fazendo aqui, a gente está estrangulando. Diminuiu a área, para manter esse escoamento, a gente vai ter que aumentar a vazão, né? Aumentar a vazão não, perdão, a vazão permanece constante. A gente vai ter que aumentar a velocidade, tá bom? E aí por isso que a gente consegue molhar a planta mais longe. A gente está fazendo com que a velocidade seja maior. Ok. E aí, simplificando aqui, eu vou ter 4, vou ter 8. 8 metros por segundo, fazendo essas contas. Deixa eu ver se eu acertei. É isso aí. Ok, 8 metros por segundo. Tá certo? Então, basicamente, é isso daqui que eu tinha para que basicamente é isso aqui que era o exercício, né? A velocidade aumentou aí em termos de ficou 4 vezes maior. Quando a área é fornecida é bem fácil, né? A área diminuiu 4 vezes aí em termos de vazão volumétrica, né? A área diminuiu 4 vezes, a velocidade aumentou 4 vezes. É tão simples quanto isso, certo? A gente vai fazer mais um exemplo que é o último exemplo aí da aula, que é esse exemplo aqui do meu, esse exemplo 4. E aí eu queria que alguém mandou uma mensagem. Ô, professor, Oi. em relação assim, se a área tiver, no caso, uma tiver em metros quadrados e a outra tiver em centímetros quadrados, eu tenho que ter uma específica para transformar ou Tem qualquer que uma? transformar. Tem que Agora eu transformar. falo assim, tem que Ah, transformar qual de entendi. qual para qual? Não, você pode. Assim, eu sempre recomendo, eu recomendo transformar para SI, sabe? Entende? No SI, na Sistema Internacional de Unidades, que é metro quadrado. Que aí a gente. Mas nesse caso não precisa, tá bom? Da equação da continuidade. Mas como a maior parte dos casos precisa, é bom, assim, já acostumar a converter. Eu ensinei na aula passada, se eu não me engano, foi em Flores que eu ensinei a conversão, não foi? Na aula gravada? Eu acho que Oi. foi. Foi, não foi? Foi. Então é isso, você utiliza aquelas conversões lá. Eu Certinho. recomendo Obrigado. utilizar metro quadrado, mas não tem necessidade de ser metro quadrado nesse caso. Nesse Tá, caso. Tá bom, tá Michael? bem, obrigado. Nada. Então, eu queria que vocês. Eu recebi eu vou passar para vocês logo agora no grupo, eu vou criar um formulário para vocês darem feedback. E aí me pediram que para que as aulas ao vivo fossem menores, tá bom? Por isso que eu tô chegando só aqui, assim, esse vai ser o último exemplo. Porque estava ficando muito grande. Teve umas aulas minhas aí para trás que tiveram grande, aí eu acho que o pessoal começou a achar muito grande. Né? Teve uma aula mesmo que deu 2 horas e 20, eu acho. E aí as aulas ao vivo vão ser um pouquinho menores, tá bom? Por isso que eu diminuí. Mas aí eu vou passar o feedback, eu vou passar esse formulário para vocês responderem lá no grupo. Eu vou só terminar de fazer e logo eu já passo junto com a aula, daqui a uns minutos, depois que terminar. E aí vocês falam o que vocês estão achando, né, das aulas ao vivo, das aulas síncronas. E aí eu vou passar esse formulário anônimo e aí, por favor, escrevam assim o que vocês acham mesmo, porque, por exemplo, eu fico em dúvida porque tem gente tem gente que acha muito simples, tem gente que acha mais complexo, tem gente que acha confuso, tem gente que não acha. Então, como só uma pessoa fala às vezes, né, uma pessoa falou que está muito grande. Mas tem gente que pode ficar incomodada, né, com a aula ficar muito pequena. Eu vou tentar ser mais direto nas aulas, então não ficar falando muito, igual eu já estou falando, né? Mas eu vou tentar não falar muito. Eu tentei na aula de hoje, né? Essa aula eu normalmente dava, eu passava muito mais falando, dava muito mais coisa. Então eu tentei ser mais direto.
chegar logo nos exercícios. Não ficar falando das fórmulas. E aí eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem pensar no exercício antes de eu fazer esse exercício aqui. E aí, só uns 5 minutinhos, tá bom? Só para vocês esquematizarem. Dá para fazer bem rapidinho, tá bom? E aí, logo em seguida eu já faço. Professor, Você pode falar. no caso vai determinar a velocidade da água de entrada, não é isso? Isso, é isso que ele pede. Certo.
Já passou os 5 minutos, eu vou começar a fazer, tá bom? Aí vocês podem ir fazendo paralelamente aí e dando uma olhada de vez em quando. Ok, como é que a gente vai fazer isso daqui? Ó? Ele fala assim, o reservatório da figura são cúbicos. Então, isso daqui, lembra que é um cubozinho, né? Então, se ele deu a altura, isso aqui é 10, isso aqui é 10, isso aqui é 10, né? Então, ó, a gente tem dois reservatórios, o que a gente vai chamar de 1 e 2. O reservatório 1, ele vai ter um volume de 5 ao cubo, metros cúbicos. E o reservatório 2, ele vai ter um volume de 10 ao cubo, metros cúbicos, né? Então, o volume aqui vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, 125. E em 2, 1000. Ok. Só para a gente começar. Então, esses dois reservatórios são cúbicos. Eles são enchidos pelos tubos aí da figura, respectivamente em 100 segundos e em 500 segundos. Então, ele falou aqui que esse reservatório 1, o delta T1 aqui é 100, não é? Isso, 100 segundos. E o delta T em 2 aqui é de 500 segundos. O que isso daqui vai implicar para a gente? Com isso daqui, a gente vai conseguir tirar a vazão volumétrica de 1 e a vazão volumétrica de 2, tá bom? E determinar a velocidade da água na seção A. Então, o que ele quer é isso daqui, ó, velocidade em A. E o diâmetro do tubo em A é 1 metro. Ok, ele já deu aqui, o diâmetro do tubo em A é 1 metro. As nossas hipóteses aqui. Ele não falou, é igual naquele exercício lá, ele não falou nada sobre massa específica, ele não falou de variação de temperatura, ele não falou nada disso. Então eu vou assumir regime permanente. A água que está entrando aí é a água que está saindo. E em 2 ele falou que a minha hipótese 2 ele falou que é água. Se é água, é um líquido. Então eu já vou fazer a hipótese de escoamento incompressível. Porque é um líquido, tá bom? Eu falei que com água aí, geralmente essa hipótese é válida. Então ele não falou nada de variação de massa específica, variação de densidade, temperatura, não falou nada disso. Estou assumindo que toda a água que está entrando pelo tubo está enchendo esses outros dois reservatórios. Esse reservatório aqui, ó, ele me deu um volume e ele falou que ele é enchido em 100 segundos e em 500 segundos. Então eu vou pegar a vazão volumétrica em 1 e em 2. A vazão volumétrica era o quê? Era ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT. Então, vai ficar, em 1 é 125 metros cúbicos, dividido por 10 por 100 segundos, a vazão volumétrica em 1 vai ficar 1,25 metros cúbicos por segundo, né? Essa é a unidade de vazão volumétrica, né? Ok, e em 2 vai ficar o quê? Em 2 vai ficar 1000 dividido por 500. Então, a vazão volumétrica em 2 ela é 2 metros cúbicos por segundo. Achamos a vazão volumétrica em 1 e em 2. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai aplicar a equação da continuidade. A nossa equação da continuidade aqui, a gente tem as nossas duas hipóteses. Como a gente tem as duas hipóteses, a gente pode utilizar A em termos de vazão volumétrica. A somatória das vazões volumétricas que entram é igual à somatória das vazões volumétricas que saem. Nesse caso, agora eu tenho mais que duas, né? Que estão saindo. Então, por isso que eu coloco em termos de somatório.
Onde está entrando? Onde está entrando é o que ele chamou de A. Então, eu vou colocar aqui vazão volumétrica de A. E onde está saindo? Tem 1 e 2. Foi por isso que eu já fiz esses cálculos aqui, ó. Eu já achei a vazão volumétrica em 1 e já achei a vazão volumétrica em 2. Tá bom? Como é que vai ficar a vazão volumétrica em A? No caso da vazão volumétrica em A, eu vou ter que utilizar a fórmula. Vai ficar V vezes A. VA, vazão volumétrica V vezes A. Eu falei que essa fórmula a gente vai usar o tempo todo, né? A gente vai decorar. E aqui eu vou fazer só o somatório de vazão volumétrica em 1 mais a vazão volumétrica em 2. A área de A, ele me deu o diâmetro. Então, esse diâmetro aqui é o que eu vou utilizar para calcular a área. Tá bom? A área em A. Então, aqui vai ficar velocidade em A vezes π dA ao quadrado sobre 4, né? Ou é πr ao quadrado, ou π em termos de diâmetro, né? Se a gente substituir o diâmetro, que o diâmetro é o raio é diâmetro sobre 2, né? Então vai ficar sobre 4. Ok. Essa fórmula aqui a gente usa o tempo todo. Tem gente que me pergunta de onde surge, porque a área de círculo é πr ao quadrado, professor. Tá, eles dão muito em termos de diâmetro, né? E diâmetro raio é diâmetro sobre 2. Então a gente coloca aqui d sobre 2 eleva ao quadrado, por isso que fica π d ao quadrado sobre 4, tá bom? Aqui, ó, nesse caso aqui, a gente não vai ter que converter porque está em metro, mas é muito raro dar um diâmetro tão grande assim, tá, de metros. É mais comum dar diâmetros em centímetros, milímetros. E aí, nesse caso, a gente ter, como a vazão volumétrica está em metro cúbico, a gente não poderia jogar direto, a gente teria que converter. Então, o Michael, que tinha perguntado, ó, aqui é um caso que a gente vai ter que converter. Porque a gente teria que converter se a área não tivesse dada em metros cúbicos, né? Ou se a área não tivesse dado em metros. O diâmetro não tivesse dado em metros. Porque a vazão a gente está em metros cúbicos. Se ele tivesse dado o diâmetro em centímetros, alguma coisa assim, a gente teria que converter. Ok. E aí vai ficar a vazão volumétrica em 1 mais a vazão volumétrica em 2. Lembra que a gente quer o que aqui? A vazão volumétrica. E todo o resto foi dado. O diâmetro é dado, π é constante, né? Um número. A vazão volumétrica a gente já calculou. Então, tudo a gente já tem. A gente vai isolar a vazão volumétrica, a velocidade em A. Então, a velocidade em A vezes π. A gente pode isolar, vai ficar assim: V1 mais V2 vezes 4 sobre π vezes o diâmetro em A ao quadrado. Eu passei tudo que estava dividindo, eu passei multiplicando aqui, e o que estava multiplicando eu passei dividindo. E aí a minha velocidade em A vai ficar, a vazão volumétrica em 1 era 1,25, mais a vazão volumétrica em 2, que é 2, vezes 4 dividido por π, o diâmetro é 1 ao quadrado. E aí a minha vazão volumétrica ela vai ser 3,25 vezes 4, 15, né? 6, não, 15. 3,25. 13. 13 sobre π. A gente pode deixar indicado assim. 13 sobre π, não tem problema não. 13 sobre π metros por segundo. Ok? Para a gente fazer a conta, aí era só dividir por 3, vai dar 3,14, né? Vai dar 4 e alguma coisa aí. Então é isso. Esse exercício era assim. 3 sobre π. Dois comentários. Eu costumo fazer as contas nos exercícios e substituir só no final, tá bom? Então eu faço assim, né? Eu coloco tudo em termos dos parâmetros e aí eu só substituo aqui. Depois que eu conseguir meio que uma forma com tudo indicado, aí eu jogo os valores. E eu trabalho com alguns exercícios só com letras, né? E às vezes eu costumo que
eu costumo perceber que os alunos preferem que eu coloque números. Então, se ficar, assim, às vezes meio confuso, fala, tá bom? Porque às vezes o exercício vai ser só em parâmetros de letras, assim. Né? Era isso. Então, era isso que eu tinha para falar da aula de hoje, tá bom? Eu vou só aí, tá planejado serem 2 aulas gravadas, né? Tanto a próxima quanto a outra. Porque são 2 de teoria de transporte de Reynolds. Mas a gente vê aí, eu posso marcar, além da aula assíncrona, a gente pode marcar uma aula síncrona também para resolver dúvidas que possam surgir, de listas aí que eu possa, da lista que eu já passei, por exemplo. O que a gente viu na aula de hoje, né? Eu coloquei aqui o que a gente ia ver, a gente já aproveita para retomar. A gente viu o que era vazão e a gente viu a questão da continuidade. Foi basicamente isso que a gente viu na aula de hoje. A gente viu que vazão a gente podia ver em termos de a definição mais simples, né? Se a gente quiser saber a vazão de uma torneira, a gente podia ver quanto que essa torneira enchia, né? Um balde aí com volume conhecido em um determinado espaço de tempo. E a gente definiu também em termos de, num tubo, a gente poderia ver em parâmetros de velocidade do fluido escoando naquele tubo, vezes a área da seção transversal do tubo. Né? Então essa fórmula aí é bem comum, né? Velocidade vezes área. E a gente viu vazão média, que era essa formulazinha aqui, como trabalhar, né? Porque às vezes a gente teria um perfil que a gente ia ter que converter para parâmetros médios. Então a gente viu aqui que se a gente tem um escoamento que tem um perfil linear, vai ser a velocidade da placa superior dividido por 2. Isso aí vale para todo escoamento linear. E a gente viu questão da continuidade, que a gente vê que a massa, a massa que entra é igual a massa que sai, né? Num escoamento permanente. Se a gente falar ainda de um escoamento em que o fluido é incompressível, a gente vai trabalhar em termos de vazão volumétrica. Então, a vazão volumétrica que entra é igual à vazão volumétrica que sai. Ok? A gente fez uns exercíciozinhos aí, tá bom? Então, o que eu tinha para falar da aula de hoje era isso. E aí, como a parte final da aula, eu sei que esses vídeos que eu passo para vocês, vocês não assistem, né? Então, a gente vai assistir meio que junto. Quem quiser assistir, né? Quem não quiser pode sair, não tem problema não. Então eu já agradeço, se alguém quiser sair, não me ofenda. Eu vou passar esse vídeo, aí eu vou comentando. É um vídeo bem legal, por isso que eu quero passar. E aí eu vou comentando ao longo do vídeo. Como se a gente assistisse comentando, tipo aqueles vídeos de reação, onde fica uma pessoa falando, que eu acho meio sem noção, mas é isso que vai acontecer aqui, tá bom? Aí eu já vou parar de gravar. Quer dizer, não vou parar não, se alguém quiser assistir. E aí a gente assiste junto. Tá no slide, tá bom? Eu posso até mandar aqui se alguém quiser ver junto comigo aí, abrir, não tem problema. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar. Quem não conhece, e outra coisa, quem não conhece o canal desse cara, gente, ele é muito bom, sério mesmo. É um dos melhores canais se vocês são, ele é engenheiro civil. Quem é engenheiro civil, beleza. O professor manda mensagem no privado, pode mandar. Quem é engenheiro civil, ele tem uns vídeos muito legais, muito interessantes. O legal desse cara é que é assim, é como se ele pensa assim, nossa, vou construir tal coisa, sabe? Aí ele constrói, assim. Ele, ele trabalha com conceitos na prática, sabe? Ok. Então é o que eu falei, ele tem as legendas bem bonitinhas que não são geradas automaticamente, né? São feitas mesmo. Então vamos lá. Work with fluids need a solid understanding of how they behave. And there's one branch of fluid mechanics that plays a role in areas all across our lives. Whether you're designing a water tower for a city or you just want to understand how those upside down pet bowls work, you've got to know how to relate the depth and pressure of a fluid. Hey, I'm Grady. Today on Practical... Isso que ele acabou de falar é o quê? Isso é pressão hidrostática que ele está falando, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Esse
esse negócio aqui, que funciona aqui, qual que é a ideia disso, né? A ideia disso daqui é mexer é como se fosse um manômetro lá de Torricelli, o barômetro de Torricelli, né? Hey, É I'm tipo esse Grady. princípio. Today on Practical Engineering, we're talking about hydrostatics. I've put together this drawing of a few different containers filled with water. One is skinny, one's a bit wider, this one's kind of like a maze, this one is funnel shaped, and this one I call Tanky McTank Face. Take a look at these. Pause the video if you need to, and try and think about if you put a gauge at each red dot, which one would have the highest water pressure. Made a decision? The correct answer is the pressure at the bottom of each container is exactly the same, because they all have the same depth. In fact, for a fluid that's not moving or static, the volume or distribution of the water doesn't matter. The only thing that affects the pressure is the depth. But why? You may have heard of Bernoulli's principle, which basically says that all fluids have energy, and that energy can take one of three. Só parar um pouquinho. A gente vai ver isso, tá, gente? Bernoulli, a equação de Bernoulli, a gente vê, se eu não me engano, já na próxima aula. É isso mesmo, na próxima aula vocês já vão ver essa equação de Bernoulli. E é legal essa forma que ele explica, porque a equação de Bernoulli é uma forma de balanço de energia também, né? Forms: kinetic, potential, or internal. Static fluids, or fluids that aren't moving, don't have any kinetic energy, so we're left with only potential energy, which is related to the height of the fluid, and internal energy, which is related to the pressure. And this becomes really useful because any body of static fluid will have the same amount of energy no matter where you measure it. Let's pick one of our tanks and demonstrate what that means. At the surface of the water, the height is greatest, and the water pressure is 0. As you move down into the tank, the height decreases, but the water pressure goes up, so there's no change in energy. At the bottom of the tank, we can say that the height is 0, so all the fluid's energy is in the form of pressure. Notice that in Bernoulli's equation, there's no volume, total weight, mass, or distribution, it's just height, pressure, and the unit weight of the fluid that relates the two. Look closely and you'll see that this relationship has applications all throughout our lives. Here's an example. Any city has a grid of pipelines carrying fresh water to all the buildings. Often called water mains, these pipes are under a significant amount of pressure. Imagine if you could tap into a water main with a vertical pipe. How high would the pipe have to go to keep from overflowing? We can calculate this using Bernoulli's equation simplified for a static fluid. A gente vai calcular isso, viu? A typical pressure for a water main is 60 psi, or around 4 bar. The static head equivalent, in other words, Mas aqui, the height no que ele tá falando, a gente não precisa muito vocês não vão precisar tanto de Bernoulli para entender. Ele vai fazer essa analogia, mas é um conceito que vocês já têm, que é de pressão hidrostática. Então vocês viram que vai ficar pressão igual ρGH, né? Que é o conceito que vocês já têm. of a column of water with that same amount of energy is just the pressure divided by the unit weight of water. For a typical water main, we find that the static head is about 140 feet, or around 40 meters. In fact, if you could do this at every point in a city and connect all the points, you'd have what we call a pressure plane, an imaginary surface almost like a comforting blanket, hovering above our heads representing the water pressure at any location. Actually, we do have pipes exactly like this in almost every city. I'm talking about water towers. The height of the water surface in a water tower corresponds exactly to the pressure in the water mains. These are locations where the imaginary pressure plane has a real-life physical representation, and this is why water towers are all usually around the same height. This idea that hydrostatic pressure is only a product of depth isn't completely intuitive. Let's look back one more time at the tank illustrations. Intuitively, you might assume that the pressure at the bottom of this tank is much higher. After all, it has a large volume of water, presumably being held up by a very small column of water. And do you really think that a tiny tube with barely any fluid at all? Ele falou isso porque pressão é o quê? Força sobre área, né? Então talvez esse mais fininho, como ele está em cima de uma área pequena, teria mais pressão, né?
can increase the pressure of this tank by the same amount? Well, let's build a tank and find out. Aí é bem interessante, ele pegou esse conceito aqui desse último. Só pelo fato, ó, você tem um tanquezão embaixo, mas só pelo fato de você ter um tubozinho fininho, mas que a água tá lá em cima, isso vai gerar um monte de pressão, só essa coluninha fina de água é capaz de gerar muita pressão, essa mesma pressão que aquele recipiente que é todo diferente, né, que é cônico em cima, é o que ele falou, ele vai construir. Here's the setup. I've got an acrylic water tank with a balloon in it filled with air. I also have a gauge on top of the tank so we can see the pressure. The tank is sitting on the ground outside my house, and I am on the roof with a contraption of my own design, a broom handle with a pitcher duct taped to the top. The pitcher has just a little bit of water in it, and the end of the tube is submerged in that water to keep any air bubbles from getting in. It runs down the roof and connects to the tank. This tube has an inner diameter of only 1/8 of an inch, or about 3 millimeters, so the amount of water pushing down on the tank is minuscule, less than half a pint. As I walk up the roof and lift the pitcher higher into the air, watch what happens at the tank. The pressure goes up, maxing out at about 12 psi, or about 0.8 bar. I put the balloon in the tank as an indicator to prove that the pressure did indeed go up. Looking at this tank, it's hard to imagine that less than half a pint of water could affect it in any way, and yet such a small volume was still able to shrink the balloon to almost half its size, just because I gave it some height. So why does this work? Pressure is force divided by area, the force in this case being the weight of the fluid. If you shrink a column of water but keep it at the same height, you decrease the force, but you've also decreased the area by the same amount. It doesn't matter how wide or skinny the column is, as long as it has the same height, it will always have the same pressure at the bottom. Being in a tank connected to a narrow tube of water like in the experiment, you would feel just as much pressure as if you swam to the same depth in the ocean. Now let's take our newfound knowledge of hydrostatics and apply it to a problem that has probably confounded all of us at one point or another. Those watering bowls with an inverted tank. Why doesn't the water come flowing out? If we use Bernoulli's theorem to analyze this, something's not adding up. We have two water surfaces with no pressure, and yet they're at different heights. How can the energy be the same on both sides? To answer that, we need to include the effect of another fluid in the system. Just like animals at the bottom of the ocean, we live underneath a sea of fluid as well, the atmosphere. If we include air pressure in our analysis, the math works out just right. On the drinking side, the surface of the water is exposed to air pressure, but inside the tank, the atmosphere can't apply the same pressure. The top of the tank is a vacuum. It has a pressure lower than atmospheric. This difference in air pressure makes up for the discrepancy in energy that we noted earlier. If you expose the water surface inside the tank by, for example, poking a hole, the atmosphere literally pushes the surface of the water back down. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho muito engraçado. O que ele acabou de falar, né? O que mantém esse bebedouro aí funcionando é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Eu falei isso em aulas passadas. Isso é o peso, todo o peso dessa coluna de ar enorme que tem em cima da gente. Tipo, o ar é muito leve, beleza, só que tem muito ar para cima da gente. E esse ar exerce uma pressão, porque tem muito ar, né? Por conta da gravidade. A Terra atrai tudo com gravidade. Quem fez mecânica geral comigo, né? Eu faço isso lá. A Terra atrai... A gravidade é essa força com que a Terra atrai a gente, né? A Terra atrai essa massa de ar. Como tem muito ar, vai fazer essa pressão, que é alta, né? Por isso que, tipo assim, Terra plana, terraplanista, não faz sentido, gente. Quem acredita em Terra plana, na teoria da Terra plana, a gravidade não existe. Né? É um conceito que falaram, nossa, inventaram. Como que faz sentido isso daqui? Se você explicar por diferença de densidade, isso não faz o menor sentido. Perdão, assim, se alguém tem algum terraplanista, mas eu estou te dando mais motivo, né, para questionar as coisas aí. Isso só funciona se você
fala de pressão atmosférica, se você fala de coluna e tal, diferença de densidade não explica isso, né? But if it's the atmosphere that's pushing the water higher up into the tank, how far can that go? The atmosphere isn't infinite, so presumably there's a point where it can't push any further. A point at which the column of water in the tank has the exact amount of energy as the column of atmosphere extending all the way into space. What if we could build a taller cat bowl? I put together a few lengths of PVC pipe with a valve at the bottom and a transparent section at the top so we can see what's happening. We hoisted this pipe to stand vertically and submerged the bottom into a bucket of water, similar to the pet bowl you saw earlier. I filled up the pipe with water and put a cap on the top. If you know your weather, you might realize what we've created here, a barometer. Once the valve at the bottom is opened, this is essentially a balance beam weighing the column of atmosphere above us compared to a column of water. And it turns out that living at sea level on Earth has about the same absolute pressure as being 35 feet or 10 meters underwater. Theoretically, that's the height of the column of water we should see in the pipe, but it's not quite that simple. When we open up the valve at the bottom, watch what happens. You see that? Lots and lots of bubbles form in the water and the level drops. There's two things happening here. First, water has dissolved gases which come out of solution under a vacuum, creating some air pressure in the top and lowering the water level. Second, water's not a liquid at zero pressure. It's a gas, so the water at the top of the pipe is actually boiling. Unfortunately, I didn't get the height of the pipe just right, so the water level settles just below the viewing window. And in hindsight, it was pretty cavalier of me to get such a small section of clear pipe, but it does reach a point where the vapor pressure plus the water column is equal to the atmospheric pressure outside, and you can tell because there's no water coming out of the bucket at the bottom. There's nothing tricky going on here. You can boil room temperature water just by bringing it to the top of a parking garage. But you can see why we don't use water for Seu microfone estava desativado, não deu para ver o que você falou. Perdão. O que eu falei que tem esse conceito aí foi o que eu fiz lá do barômetro, que eu fiz em aula. É o mesmo conceito. Perdão. O doido aqui que eu desativei o microfone. Barometers. Besides the whole boiling part, this isn't going to sit very nicely on the desk of your favorite meteorologist, which is a totally normal thing to have, by the way. Instead, we use mercury, which is about 13 times as dense, so the column can be about 13 times shorter. And even with the advent of more sophisticated ways to measure it, we still often use units of inches or millimeters of mercury to describe atmospheric pressure today. Just another example of hydrostatics in our everyday lives. Thank you for watching, and let me know what you think. Então era isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Esse vídeo eu acho bem interessante, né? Outra coisa que eu ia falar também é que quando a gente for fazer quando a gente for mudar para termodinâmica, tem um exercício, acho que um 10 da primeira lista, assim, que é justamente isso também, calcular pressão atmosférica, essas ideias, assim, né? Então era isso, gente. Muito obrigado por ficarem aí assistindo comigo, né? Bons estudos aí, tá bom? Qualquer coisa vocês falam lá no grupo. Até mais.